Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja no seu dia hoje, em tudo que você venha a fazer e executar. Que a presença do Espírito Santo possa encher o coração de vocês de alegria, de paz, tá bom? E que a sabedoria divina, o conhecimento seja cada vez mais derramado sobre todos nós. Vamos dar início à nossa leitura de hoje, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre um assunto bem importante, né? Que vivemos nos dias atuais, nos dias de hoje. Que foi como sua vida em família pode ser feliz. Quantas coisas, né? Devemos nos atentar, devemos fazer e seguir, né? Para que a nossa vida, a nossa família, né? Seja feliz, né? Foram tópicos, né? Assuntos assim escritos na Bíblia, né? De muita utilização que podemos colocar em prática aí nos dias atuais, tá bom? Deixa eu me acomodar aqui. E hoje vai ser também um assunto um pouco forte, um pouco complicado, né? Que também está dando continuidade relacionado ao assunto, ao foco de ontem, e que também o assunto de hoje está ligado a como está a vida, né, das pessoas aqui na Terra atualmente, tá bom? Que nos diz assim, ó: o que precisamos fazer para agradar a Deus, né? Muitos de nós achamos que para agradar a Deus é orarmos, né? Ou é ajudar o próximo, ou é levar a palavra, o conhecimento aos que não entendem, aos que não conhecem. Mas não é só isso, né? São inúmeras as coisas, né, que precisamos fazer para agradar a Deus, tá bom? Então nos diz assim, ó: se amarmos a Jeová, não faremos coisas que ele odeia. Então tem muitas coisas, como eu já disse em outras ocasiões, né, que o desejo carnal nos faz, de alguma forma, entristecer a Deus, né? E que por muitas vezes nem percebemos isso, né? Nem percebemos isso. Jeová não quer que roubemos, nos embriaguemos, nem usemos droga. Olha que situação, né? Hoje está um auge muito grande aí dessa situação, né? Roubo, embriaguez, drogas, né? Muitos de nós achamos que esses atos, que é um ato simples, a pessoa às vezes só quer ficar em paz, só quer se desligar dos problemas, né? Quando na verdade, na hora que passar o efeito, né, da bebida, o efeito do álcool, os problemas eles vão voltar para você. Os problemas eles não vão fugir de nós se nós não procurarmos a forma correta de resolvê-los. E qual seria a forma correta de resolver os problemas, as situações? Orando e buscando a Deus, e não fugindo e não se mascarando por trás de um vício que o inimigo coloca sobre você. Um exemplo, o roubo, né? Às vezes nós temos vontade, né, de ter alguma coisa e não conseguimos. Aí a gente olha para o lado, vê que aquela pessoa tem algo que você deseja muito, mas você não consegue tê-lo. Aí você vai lá e rouba. Ou você rouba alguma outra coisa para vender, para
conseguir o dinheiro ou alguma forma para ter o que você quer. Isso entristece a Deus, né? Por quê? Porque se queremos algo, é só nós trabalharmos, é só nós lutarmos para conseguir o que a gente quer. E com certeza, quando a gente luta, quando a gente se esforça, a gente consegue atingir o que a gente almeja, o que a gente procura. E não fazendo, cometendo as coisas que o inimigo quer que você faça. Porque tem um ditado popular que diz assim, né? O que vem fácil, vai fácil. Então, quando a gente comete algo que o inimigo quer, naturalmente estamos assumindo a consequência da cobrança que o inimigo vai querer te cobrar daquela situação que você está fazendo, né? E isso se torna caro. Como eu disse, acabamos pecando e com o pecado vence as consequências, vence a justiça, né? Quando cometemos um pecado, pode ter certeza que a justiça de Deus ela vai ser feita sobre aquela pessoa, né? Deus odeia o assassinato, o aborto e o homossexualismo. Ele não quer que sejamos gananciosos, que nem briguemos com outros. É outra situação que está cada vez maior nos tempos de hoje, né? Cada vez maior, né? Então, devemos nos atentar a isso, né? Pois, às vezes, por um simples desejo, um simples ato, uma situação, te faz você pecar e te distancia, né? Da presença do Espírito Santo, te distancia de Jesus Cristo, te distancia de Deus e, acima de tudo, a sua salvação. Então vamos tomar muito cuidado para quando acontecer a justiça divina, a nossa dívida não esteja muito alta, porque aí a nossa condenação vai ser forte, vai ser forte. Deus, ele sendo misericordioso, ele sendo amor, não quer dizer que todas as suas atitudes que você venha a cometer, que vai ser de alguma forma fácil perdoada, tá? Não é bem assim que funciona as leis, né? Pois Deus, ele acima de tudo, ele é justo. E ele cobra e ele faz a justiça, conforme ao que você cometeu aqui na terra. Não devemos adorar ídolos nem praticar o ocultismo. Então você vê, meus irmãos e minhas irmãs, são tudo situações aqui que eu estou lendo hoje que está no auge, está no auge. Eu tenho comigo uma simples convicção. Se eu preciso de algo, se eu sei quem é o Criador, se eu sei quem que é o Deus que pode me ajudar, que é o Deus vivo, que é o Deus verdadeiro, do qual eu sirvo e acredito, que é Jeová, né? Por que que eu vou pedir a outros deuses? Deuses dos quais foram criados, né, pela mente humana. Para que que eu vou me sujeitar a isso? Para que que eu vou fazer uma longa caminhada se eu posso pedir direto ao meu Pai? Se eu posso pedir direto a Jesus Cristo? Por que que eu vou caminhar tanto? Por que que eu vou sofrer tanto? Em vão, né? Então, quando for pedir algo, peça diretamente ao Criador, né? Vou virar um pouco essa luz aqui. Peça diretamente ao Criador. Antecipe o seu caminho, encurta o seu pedido, né? Para que você não venha a demorar para ter resultados, para obter o que você precisa. Porque muitas vezes pedimos coisas para um Deus que
É o vento, é o Deus do vento, sabe? Tipo assim, o que eu quero dizer? Você vai pedir para nada, para ninguém. Porque muitas vezes você vai pedir para um Deus que não existe. Então, o Deus que eu peço, o Deus que eu creio e confio, ele é verdadeiro e com certeza vai atender aos pedidos de todos os seus filhos que nele crê. No paraíso que existirá na terra, não haverá lugar para pessoas que não fazem coisas más, né? No paraíso que existirá na terra, não haverá lugar para pessoas que fazem coisas más. Então, ou seja, né, a nova terra, né, prometida por Jesus Cristo, quem vai herdar ela? Aqueles que foram fiéis a Deus, aqueles que foram sinceros, que fizeram o que é correto, que respeitaram os seus mandamentos, né? E assim viveram aqui na terra. Esses herdarão, né? O que Jesus Cristo nos promete. Os demais, que vivem aí de ilusões, de fantasias, eles não vão herdar, tá bom? Qual é o ponto de vista de Deus sobre magia? Então vamos ler lá na Bíblia, né? E pesquise na sua, tá bom? Pesquise na sua. Como eu sempre falo, se estamos lendo, se estamos buscando o conhecimento através da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é uma só. Então, todas as Bíblias que forem escritas verdadeiramente pela palavra de Deus, inspiradas por Deus, elas vão falar de um só propósito. Não vai ter diferença, não vai ter divergência, né? Então, em Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12, nos falam assim, ó. Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que empregue adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságios ou feiticeiro, ou alguém que prenda outro com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é algo detestável para Jeová. E é por causa destas coisas detestáveis que Jeová, teu Deus, as expulsa diante de ti. Então você vê, as pessoas que procuram esta forma, né, para tirar proveito em alguma situação aqui na Terra, elas estão fugindo, estão mudando o propósito do Criador, o propósito de Deus. Então nós que procuramos agir da forma correta, seguirmos o caminho correto, Deus ele vai tirar do nosso caminho estas pessoas. Tudo que essas pessoas venham tentar a fazer contra nós vai ser derrubado sobre terra. Amém, irmão? Eu creio nisso. Por isso que eu não desrespeito, tá? Eu não desrespeito, mas eu não tenho medo. Às vezes se alguém chegar em mim, vou fazer isso, isso. Quem vai fazer algo para minha vida é Jeová. Não é a boca de um pecador. Não é um discípulo de Satanás que vai fazer algo contra mim. Se não for da vontade de Jesus Cristo, se não for da vontade de Jeová, toda palavra, toda maldição que vier da boca de um pecador, de um seguidor do diabo, nada terá efeito sobre a minha vida. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não vai permitir. Porque Ele sim tem o poder de dobrar os joelhos de Satanás. Ele sim tem o poder. E se eu sou filho de uma pessoa que tem esse poder, de que eu vou temer um pecador? O que um pecador vai me causar? A não ser o mal a ela mesma. Porque tudo que ela vem a desejar para o seu próximo
cairá sobre ela. Se ela desejar o bem, vai cair o bem sobre a vida dela. Se ela desejar o mal, vai cair o mal sobre a vida dela. Então, isso é a lei do retorno, é a justiça divina. Então, quando cremos e confiamos num Deus verdadeiro, nada é impossível para aquele que crê, tá bom? Porque não devemos adorar a ídolos, né? Porque não devemos adorar a ídolos. Lá em Isaías, capítulo 44. Em Isaías, capítulo 44. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. E mais uma vez digo, você pode estar pesquisando aí pela sua, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Em Isaías, capítulo 44, versículo 15 ao 20, tá bom? Nos diz assim: E este se tornou algo para o homem manter o fogo aceso, de modo que toma parte dele para se aquecer. De fato, faz um fogo e realmente coze pão. Também trabalha num Deus diante de que se possa curvar. Fez ele uma imagem esculpida e se prostra diante dele. Metade realmente queima no fogo, sobre metade assa, bem a carne que o come e fica satisfeito. Também se aquece e diz: Ah, aqueci-me, vi a luz do fogo. Mas o mesmo restante é que faz mesmo um Deus, sua imagem esculpida. Prostra-se diante dele, curva-se e ora para que ele diz: Livra-me, pois tu és o meu Deus. Não chegaram a saber nem entendem porque os seus olhos foram untados para não verem, seu coração para não terem perspicácia. E ninguém revoca o coração, ou tem conhecimento ou entendimento, dizendo: Metade queimei no fogo, e também cozi pão sobre as suas brasas. Assei carne e comi, mas farei o resto apenas com uma coisa detestável. Prostrar-me-ei diante da madeira ressequida de uma árvore. Ele se alimenta de cinzas, seu próprio coração, ludibriado, o desencaminhou. E ele não se livra a sua alma, nem diz: Não há falsidade da minha direita. Então, o que quer dizer aqui, meus irmãos? O texto é um pouco complicado, né? Por isso que eu falo sempre para você ler na sua Bíblia, a gente tem que ler várias vezes, né? Para entender. Mas o que quer dizer? Porque não devemos adorar a ídolos? Porque tudo que venhamos fazer ali é só naquele momento. É só naquele momento. A carne que às vezes aquela pessoa está oferecendo para o seu ídolo, ela também vai comer dela depois. E ela também vai usar da própria brasa que ela usou para fazer a adoração, ela vai usar para se aquecer. Enfim, né? Tudo é um propósito banal, de nada serve, a não ser naquele momento. Agora, quando oramos, quando pedimos algo para o Deus verdadeiro, é diferente. É diferente. Quando fazemos algo para o Deus verdadeiro, fazemos para Ele, não para nós. Fazemos para Ele e confiante, aguardando que Ele vai fazer algo por nós. Então é desta forma. A mesma coisa é se orarmos com devoção. Estamos orando com devoção para Jesus Cristo. Se nós não orarmos com devoção, do que vai retornar para nós? Se não estamos com devoção, se não estamos com fervor, se não estamos crente de que existe um Deus verdadeiro, é tudo em vão. As orações, elas não passam do teto. Do teto. E continuando, né? Mostre amor uns aos outros por ser bondoso e generoso. Tá bom?
Fale com outros sobre Jeová e seus caminhos. E, novamente, em Isaías, capítulo 43, versículo 10. Então, aqui nos diz, né? Fale com outros sobre Jeová e seus caminhos. É o que eu venho fazendo com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Estou todos os dias levando, não só aqui, mas também em minha rede social, né? O conhecimento, a palavra de Deus a todos aqueles que querem ouvir, a todos aqueles que querem se alimentar. As palavras estão aí, estão sendo passadas, né? Quem sente em seu coração, tocado pelo Espírito Santo, que quer ouvir, que quer conhecer, que quer se aprofundar, as palavras estão aí, tá bom? Eu não forço ninguém, eu não obrigo ninguém a recebê-las. Eu apenas faço de coração e que tenha uma serventia muito importante aí, o conhecimento, as escrituras, para você, assim como elas estão tendo para mim. Então, em Isaías 43:10, nos diz assim, ó: Vós sois as minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová, sim, meu servo a quem escolhi, para que saibais e tenhais fé em mim, e para que entendais que eu sou o mesmo antes de mim. Não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou não haver nenhum. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele é único. Deus, ele é único, não existe outro Deus. Deus, o nosso soberano Jeová, é somente Ele. Os outros deuses, que existem vários aí que criaram, nada mais são do que deuses superficiais, criados pela mente humana, a fim de atrair algum propósito, tirar algum proveito de alguma situação, tá bom? Para agradarmos a Deus, precisamos imitá-lo. O que seria imitá-lo? É ser bondoso, é respeitar os mandamentos, é viver uma vida correta, viver uma vida digna, não ensinar coisas erradas, ensinar o que é verdadeiro, o que é o correto, que são as Escrituras. São inúmeras as formas que podemos fazer para imitar a Deus, né? Desde que seja Jeová, um Deus verdadeiro, o nosso Criador, tá bom? Seja honesto, né? Como eu disse aqui. Seja misericordioso e perdoador. Isso é muito importante. Que aí entra aquela questão, né? Para a gente amar o seu próximo como a si mesmo. Assim como diz na oração do Pai Nosso. Para a gente perdoar os nossos devedores, né? Para que a gente venha a ser perdoado. Se a gente tiver a bondade, tiver a misericórdia com o próximo, naturalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos perdoar, ele vai ter a misericórdia de nós. Então vamos ser imitadores de Cristo, né? Imite a Jeová em 1 Pedro capítulo 14, versículo 1 Pedro 14 e 16, tá? Versículo 1, 14 e 16. Vamos ver o que diz aqui. Em 1 Pedro. Capítulo 1, 14 e 16. Nos diz assim, ó: Como filhos obedientes, deixar de ser modelados segundo os desejos que tinhais anteriormente. Ou seja, que tinha, né, anteriormente. Nós nascemos, crescemos e viemos com maus costumes, né? Na vossa ignorância. Mas, de acordo com o santo que vos chamou, vós também tornar-vos santos em toda a vossa conduta.
Então aqui nos diz, né, para a gente se desligar de tudo que aprendemos no passado, que não é bom, que não tem serventia, e vemos assim, viemos a viver como imagem de Cristo. Vamos começar a viver de uma forma correta, de uma forma bondosa, tirando de nós a ignorância, tirando de nós a ganância. São tantas as coisas que nos distanciam. Então vamos refletir, meditar, né, sobre isso, para que venhamos nos moldar, né, e imitá-lo, tá bom? Mostre amor. Em 1 João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 11. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, continuemos a amarmos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama tem nascido de Deus e obtém o conhecimento de Deus. No versículo 8, quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Você vê que a palavra amor é muito importante, né, para Deus. E no versículo 11, amados, se é assim que Deus nos amou, então nós mesmos temos a obrigação de nos amarmos uns aos outros. Então, isso é o segundo mandamento mais importante de Deus, que é amar uns aos outros assim como vos amei, né? Entendeu? Isso é muito importante. E para finalizar, faça o que é bom. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Faça o que é bom. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, vós também tendes de fazer o mesmo modo a eles. Isto, de fato, é o que a lei e os profetas querem dizer. Então, aqui estamos falando, né, uma única linguagem, que é o amor ao próximo, né? Então, façamos o que o homem quer, façamos o que o Criador quer, de amamos uns aos outros, vamos dividir nossos conhecimentos focados na palavra de Deus, né? Para que possamos viver em um mundo bom, em um mundo melhor. As situações estão difíceis, estão complicadas? Sim, estão, mas podemos sim, buscando a Jesus Cristo, buscando o conhecimento, vivermos de uma forma diferente, vivermos em paz, vivermos em amor, vivermos em comunhão com Cristo. Em meio a toda a turbulência, em meio a todo o sofrimento, nós podemos viver em paz e aguardar no dia em que será feita a justiça divina. Então vamos plantar dentro de nós esta conduta, a conduta de imitarmos, né? Imitarmos a Deus, imitarmos a Jesus Cristo e procurar fazer o bem, levar o bem, semear o bem, pois, como eu disse, tudo que venhamos a plantar e a semear, nós vamos colher. E que seja feita uma colheita de coisas boas, de coisas positivas, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vou terminando por aqui, tá bom? O próximo tópico que vamos ler será o seguinte título: Como você pode mostrar lealdade a Jeová? Olha que bacana. Como nós podemos ser leais, sinceros a Jeová, né? Esse vai ser o nosso próximo tema, tá bom? Meus amados irmãos e minhas irmãs,
que a presença do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo se faça cada vez mais forte em sua vida, em seu lar, em seu local de trabalho, e que todas as suas necessidades, dificuldades venham ser resolvidas, tá bom? Por nosso soberano Jeová, tá bom? Que todo obstáculo que estiver em seu dia, em seu caminho, seja derrubado por Jesus Cristo e o seu caminho seja um caminho suave, um caminho tranquilo e que vocês consigam atingir todos os seus propósitos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cada passo que você dá, Deus está ao seu lado, sem temer.